O Siriu é uma praia na qual desemboca um arroio. Esse desemboca na forma de estuário, pois não existem ilhas em seu ponto de conexão com o mar. A orla dessa praia se caracteriza por ser enseada devido ao formato da letra U. Nesse trecho de litoral, não se percebe a presença de pedras, somente dunas, que com o vento mudam de posição constantemente. Ferrugem é uma praia na qual ocorre a entrada de uma laguna no mar, sendo que desemboca na forma de estuário devido à falta de ilhas no local. O local tem rochas como o basalto e o granito. Inicialmente se obtinha principalmente granito, mas após a divisão da Pangeia em Laurasia e Gondwana, houveram fissuras na rocha, que posteriormente foram completadas por basalto. Este processo de preenchimento tem o nome de derramamento basáltico. A orla também tem o formato da letra U, sendo assim caracterizada como uma enseada. Em Garopaba, além das belezas naturais, é possível perceber a invasão do homem na natureza. O principal aspecto perceptivo são as casas construídas em alguns montes rochosos, onde na verdade são áreas preservadas. Nota-se também a quantidade de casas construídas à beira-mar, onde no passado se situavam dunas como as do Siriô. A invasão humana não foi somente territorial, mas também econômica. Podemos perceber a quantidade de barcos pesqueiros e também a quantidade de gaiolas de camarão. A Praia da Ferrugem é uma praia com um grande desenvolvimento de animais aquáticos, principalmente devido à grande quantidade de matéria orgânica presente na água, que serve como alimento. A junção da laguna ao mar gera um local favorável para o desenvolvimento de peixes pequenos que necessitam de refúgio de animais maiores. Na Praia da Ferrugem existem diferentes espécies que são facilmente encontradas ao caminhar pela costa. Uma dessas espécies é o ouriço. O ouriço tem como característica ser equinodermo e ser facilmente encontrado na água salgada. O seu corpo é envolto por espinhos que ajudam na proteção e locomoção. Os ouriços são animais com sexo separado e que se reproduzem externamente. Para a fecundação, a fêmea libera os óvulos na água e o macho libera os seus espermatozoides que fecundam o óvulo. Essa espécie se alimenta de animais e algas, que também são facilmente encontradas na praia. Outro animal também facilmente encontrado pela costa da praia é o caranguejo. Os caranguejos são crustáceos revestidos por uma carapaça resistente. Eles têm 5 pares de pernas pontudas, só não as duas frontais, que suas extremidades são pinças. Eles têm 2 olhos saltados do corpo e um abdômen reforçado, que nas fêmeas ajuda a proteger os óvulos. Eles se alimentam principalmente de peixes e animais mortos. Comumente os caranguejos se reproduzem sexualmente, e a fêmea produz entre 300 mil a 700 mil ovos. A terceira espécie analisada pelo nosso grupo é a lesma. As lesmas são animais invertebrados que com a evolução perderam suas conchas, ou tornaram-na interna. Esses animais são hermafroditas, no entanto, não fazem autofecundação. Na reprodução, 2 animais se conectam e fecundam um ao outro. Esse processo pode durar até 2 horas, e após a fecundação dos óvulos, estes são liberados na água. Eles se alimentam de cnidários, esponja e cracas. Uma relação entre esses 3 animais é que os 3 vivem em ambientes rochosos e com algas que servem de abrigo. Na época da reprodução, os ovos de um desses animais pode servir como alimento para os demais. Além disso, após a morte, podem servir como alimento uns para os outros, pois tanto os caranguejos como os ouriços se alimentam de animais mortos. A praia de Garopaba é um local forte pelo turismo, mas também forte quanto à fauna e à flora marinha. O Costão Rochoso, localizado em uma extremidade de Garopaba, é um local de desenvolvimento de diversos animais e algas que utilizam como abrigo ou estrutura de fixação as pedras. Também por ser uma enseada, a praia serve de local de reprodução e de berçário para baleias francas que escolhem esse local todo ano por ser mais quente. A bolacha do mar melita, assim conhecida pelos biólogos, é um animal com cerca de 5 cm de diâmetro. Apresenta pequenos cílios que são utilizados para a locomoção. Alimentam-se principalmente de larvas, de crustáceos, algas e detritos orgânicos. Possuem sexos separados e a fecundação é externa. Os siris são crustáceos com uma carapaça de proteção. Se difere dos caranguejos por possuírem no par de patas traseiro 2 barbatanas, que ajudam a se locomover na água. Os machos e as fêmeas possuem um desenho diferente no abdômen, sendo que as fêmeas têm um formato oval enquanto os machos têm um tipo de triângulo. Não têm preferência por alimento, mas normalmente se alimentam de crustáceos menores, moluscos e animais mortos.
fazem reprodução sexuada e podem gerar entre 0,8 a 1,5 milhões de ovos. As anêmonas do mar são animais fixos do filo Cnidaria. Possuem apenas uma cavidade envolta por tentáculos para capturar moluscos, pequenos peixes e crustáceos. Podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente. Na reprodução sexuada, o macho libera seus espermatozoides na água e isso estimula a liberação do óvulo por parte da fêmea. O zigoto se transforma em uma plânula que fixa e forma uma nova anêmona. Esses animais se encontram em um mesmo ambiente próximo à beira-mar. As anêmonas fornecem abrigo para algumas espécies de peixes, em uma relação de comensalismo. Esses peixes servem então de alimento para o siri e para a bolacha do mar. Além disso, os detritos de um desses animais mortos podem servir de alimento para o outro. É muito importante que sejam preservados ambos os ambientes devido à sua importância biológica. A Praia da Ferrugem, por ter a junção do mar com a laguna, é um importante berçário para peixes. Além disso, sua água é rica em matéria orgânica, o que influencia fortemente no desenvolvimento de diversas espécies de seres vivos. Mesmo Garopaba sendo uma praia com turismo muito forte, é necessária essa preservação, principalmente pela quantidade de espécies que seu litoral abrange, incluindo espécies endêmicas. Garopaba também é um dos poucos locais que a baleia franca frequenta. Essa espécie foi fortemente caçada e agora está em período de reconstituição. Sendo assim, é muito importante que se preserve o ambiente para que esse animal consiga retornar à sua população original. A Praia da Ferrugem é um local que nos demonstra que realmente houveram povos indígenas nessa região antes da chegada dos portugueses e espanhóis. Um grande fator que nos leva a essa conclusão é a existência de sambaquis. Sambaquis são estruturas constituídas por conchas, pedras e esqueletos. Esses montes de dejetos eram os locais onde os índios da região colocavam os restos de comida e os cadáveres de integrantes das tribos. Nesses montes não se encontrou nenhum produto ou cadáver de europeus, então se percebe que o povo que residia nessa praia não tinha influência do povo branco. Além dessa prova, vimos muitos sítios líticos, ou seja, pedras nas quais existem fissuras ou buracos ovais. Essas pedras eram usadas pelos índios para afiarem seus equipamentos como lanças, flechas, facas, entre outros. Percebe-se que não houve influência europeia nesse processo, pois essa é uma atividade muito rudimentar, e nesse período os futuros colonizadores já utilizavam outros métodos de afiação de equipamentos. Vemos também, no topo do morro que beira o mar, na extremidade da enseada de Garopaba, um calendário a partir do sol, que era utilizado pelos índios para saberem os períodos certos para se deslocarem, pois eram povos nômades e mudavam de local de acordo com as estações. Era um equipamento totalmente indígena, pois o povo europeu já tinha outros tipos de calendários, semelhantes aos atuais, que não dependiam do sol. A cidade de Laguna foi colonizada principalmente por açorianos e portugueses, o que é bem perceptível na cidade, principalmente pelas construções, que têm arquitetura eclética. As casas, por terem arquitetura antiga e original da Europa, foram tombadas como patrimônio histórico, e atualmente são mais de 600 casas tombadas somente em Laguna. A cidade seria a extremidade do território brasileiro, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o que vemos no monumento próximo à entrada da cidade. Outro monumento é a igreja, que tem estilo barroco influenciado pela cultura europeia, principalmente pela ostentação do ouro que podemos perceber em grande parte das esculturas do local. Porém, após a chegada dos portugueses, o território foi expandido, principalmente devido aos bandeirantes paulistas que inicialmente foram a Santa Catarina e depois seguiram até o sul, gerando o atual território brasileiro. Alguns habitantes de Laguna vieram para o sul para obterem novas terras e um novo local para o desenvolvimento agrícola e pecuário, o que podemos perceber fortemente até hoje em nosso estado.